Olá, eu sou a Tatá Brasileiro, idealizadora aqui do Cura Rosa, para a gente trazer informações para passar pelo processo do câncer de mama de forma segura e responsável. E hoje é o nosso primeiro episódio com convidadas. Estou muito feliz de iniciar esse projeto. Estamos aqui com Maíra Fernandes e Flávia Macedo. Meninas, se apresentem, por favor, para falar sobre a carreira de vocês, o que vocês fazem e o que a gente vai contribuir aqui hoje para todas as mulheres que estão com câncer de mama, para terem mais informação sobre fisioterapia. Então, eu sou Flávia Macedo, sou fisioterapeuta há 20 anos. Eu trabalho no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, na unidade especializada em tratamento do câncer de mama. Sou fisioterapeuta também da equipe Fisioncolife, é uma equipe que é constituída de 6 fisioterapeutas e a gente faz atendimentos domiciliares na cidade do Rio de Janeiro. A minha formação acadêmica, eu sou especializada em fisioterapia respiratória, mas pouco atuo nessa área. Eu estou há 12 anos trabalhando com oncologia, mais especificamente câncer de mama. Sou mestre em Ciências da Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. No meu mestrado, eu fiz um trabalho voltado a pacientes com câncer de mama. E estou muito feliz de estar aqui hoje, é uma honra estar aqui nesse teu projeto. Participar do primeiro episódio, né? Espero que a gente traga muita sorte e que você consiga disseminar essas informações importantes, informações de qualidade para as pacientes que estão no momento de tratamento, que estão sabendo agora do diagnóstico, ou que já terminaram, mas que têm muitas dúvidas, muitos medos, que a gente possa contribuir de forma muito importante para isso. Amém. Muito feliz com a presença de vocês. Maíra. Olá, meu nome é Maíra Fernandes, sou fisioterapeuta também há 6 anos. Tenho pós-graduação em oncologia pela Interfísio. Sou especializada em mastologia e pesquisa clínica pelo INCA e atualmente eu sou aluna de mestrado na Instituição Nacional do Câncer, que é o INCA. E eu atendo também pacientes particulares, além do meu projeto de mestrado. E eu também, né, junto com a Flávia, complementando o que a Flavinha falou, também estou muito feliz de estar aqui no primeiro episódio, né, abrindo esse podcast que eu acho que é incrível, eu acho que vai ser muito acessível e esclarecedor para todas as pacientes. Então, estamos começando com o pé direito. Sim, eu estou muito feliz, porque a ideia é isso. Acho que através do podcast, as meninas, eu me incluo, né, a gente conseguiria ouvir de forma repetidas vezes para que a gente possa absorver, porque são muitas informações. Quando a gente vai numa consulta, a gente não sabe nem o que a gente deve perguntar ainda. Uhum. Né? E eu fui diagnosticada agora em maio, saiu efetivamente o meu resultado em maio. A Flavinha eu conheci através de uma amiga muito querida, que é a Andresa, que está morando em Portugal. E aí, assim que eu contei para as meninas, a Andresa já me falou da Flavinha, eu entrei em contato com ela. Então, assim, se forma uma rede de apoio que é muito bacana. E eu entendo que nem todo mundo, infelizmente, tem essa possibilidade de ter uma rede de amigos, de apoio de amigos como eu tive e tenho, e também de ter pessoas perto que se dispõem a conversar. Eu conversei com a Flavinha, tirei várias dúvidas, falei, né, do meu diagnóstico e tal. Depois, com a Maíra, a gente também teve a oportunidade. Então, é isso, assim, a gente falar e a pessoa poder ir ouvindo dentro de casa. Bom, a gente vai falar hoje, então, do papel da fisioterapia para o câncer de mama. Vou deixar vocês falarem abertamente assim, o que vocês mais recebem de dúvidas em consultório, dos pacientes, o que é mais recorrente, e aí a gente vai seguindo, a gente recebeu algumas perguntas também, então a gente vai seguindo aqui. Qual é a importância da fisioterapia para uma paciente, para uma mulher que acabou de descobrir o câncer de mama? Como que a fisioterapia contribui? Então, Thaís, eu acho que assim, você falou da primeira consulta, né? Eu acho que na primeira consulta, eu acho que existem 2 tipos de paciente, que é aquela paciente que já chega com um turbilhão de perguntas, porque é uma coisa nova, né, para elas. Eu acho que ninguém espera receber, né, esse diagnóstico. E tem a paciente também que fica um pouquinho mais retraída, fica pensando no o que gerou, né, aquele câncer, o que ela de repente, o que ela fez que acarretou o câncer, e às vezes a gente não tem essa resposta formada, né? Então,
eu acho que ao longo do tratamento elas vão se sentindo mais, de repente, mais confiante, não só com o médico, mas com outros profissionais que estão ali auxiliando. Mas a fisioterapia, ela vai atuar desde o diagnóstico do câncer de mama até o tratamento final, seja ele curativo ou seja ele paliativo. E a gente atua com medidas preventivas, né, porque no diagnóstico, antes do tratamento, de iniciar o tratamento, ou então de iniciar a cirurgia, a gente, com a fisioterapia, a gente previne de várias formas, incluindo orientações como o exercício físico, que é extremamente importante para o pré-operatório, caso essa paciente venha fazer uma cirurgia antes ou depois do tratamento. Então, existem os tratamentos de quimioterapia que são... que possuem efeitos colaterais que a fisioterapia ela pode atuar. E aí a gente vai até o final do tratamento dela. Na verdade, assim, o melhor dos mundos é que essa paciente chegasse para a gente ali no momento do diagnóstico mesmo, para que a gente pudesse avaliá-la, né, avaliar sintomas dela, comorbidades que ela apresentasse, voltado mesmo para a nossa área, avaliação do arco de movimento antes da cirurgia, avaliação de perimetria de membros superiores, enfim, testes funcionais, avaliação cardiorrespiratória. Então, assim, isso seria o melhor dos mundos para a gente poder atuar logo ali no diagnóstico, porque muitas pacientes chegam com a fadiga já antes de fazer qualquer tipo de tratamento. Então, a gente faria uma avaliação dessa paciente para poder orientá-la. Se naquele momento ali a gente não percebe nada, se não é uma pessoa que, por exemplo, é uma pessoa sedentária, obesa, que fuma, enfim, a gente ali, se a pessoa tivesse todas essas complicações, enfim, a gente pode atuar, né, orientando para que ela faça exercício físico, que tenha hábitos saudáveis. E se a pessoa já chega, né, já é uma pessoa saudável, ela já chega bem, pratica exercício físico, tem um peso saudável, enfim, não fuma, a gente só pede para que ela mantenha todos esses hábitos saudáveis, né? Esse período que a gente chama, né, que seria o ideal que ela chegasse, a gente chama de pré-habilitação. A gente dá exercício, se ela não estiver fazendo exercício, a gente orienta ela a iniciar, enfim, é basicamente isso. Depois, né, o pós-operatório, para a gente prevenir complicações, a gente identificar pacientes que tenham mais risco dessas complicações e, se ela apresentar as complicações, a gente atuar já no tratamento. Prevenir prevenir incapacidades provenientes dessas complicações também, acho que seria muito importante. Isso nessa fase toda, e até no pós-tratamento, né, que muitos pacientes ficam com muitas sequelas durante muito tempo, mesmo depois de terminar o tratamento. Eu conheci algumas mulheres que passaram pela cirurgia. A gente vai falar porque tem gente aqui que pode estar ouvindo a gente que está em diferentes níveis de informação, né? Sim. Então, só para a gente nivelar. Uma paciente, então, ela é diagnosticada com câncer de mama. O ideal é que ela já procure, porque isso não é muito falado. Eu tive a oportunidade de ter esse auxílio, mas eu sei que isso não é tão falado. Então, ela teve um diagnóstico, além de passar no mastologista, é importante ela passar numa fisioterapeuta especializada em oncologia, para que ela tenha essa avaliação geral do quadro dela, para ver se ela precisa de algum apoio ou não, ou ela só precisa manter os hábitos saudáveis, né? E aí, quando você é diagnosticado, você passa, então, por essa avaliação médica que vai definir se você vai fazer um tratamento neoadjuvante antes da cirurgia ou se você vai fazer um tratamento adjuvante pós-cirurgia. E aí a gente tem muitas dúvidas, né, em relação à cirurgia. Eu ainda não fiz, eu estou fazendo um tratamento neoadjuvante, então estou na fase da quimioterapia, eu só opero daqui a 4 químios, então acredito que dê lá para dezembro, janeiro. E muito se fala sobre linfedema, que eu acho que talvez uma das maiores preocupações, né, do pós-cirúrgico, e a perda de força, a perda da pega, que eu nem conhecia esse termo, fui conhecer agora recentemente. Então, eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso. Como pode ser evitado o linfedema? Existe algum hábito que possa evitá-lo?
Tá. Antes de falar assim do linfedema, eu acho que é importante a gente ressaltar que o paciente oncológico, ele deve procurar um especialista em oncologia. Então, um fisioterapeuta especializado em oncologia, porque cada fisioterapeuta, ele vai ser especializado em uma área, né? Então, o profissional especializado em oncologia, ele vai saber atuar exatamente nessas complicações que a doença traz. E aí, você falou do tratamento neoadjuvante e adjuvante. Então, explicando um pouquinho a diferença, o tratamento neoadjuvante, ele vai ter como objetivo reduzir o tamanho do tumor, né, para não gerar uma cirurgia tão invasiva. E o tratamento adjuvante, né, posterior à cirurgia, ele vai ter como objetivo diminuir a chance de recidência dessa doença. Pode ser o tratamento de quimioterapia e radioterapia, eles podem atuar tanto na neoadjuvância como na adjuvância. E aí existem diversas complicações, né, do pós-operatório, e como seroma, como fibrose, limitação de amplitude de movimento, e uma delas é o linfedema. Na verdade, é a complicação mais temida, né? Pelas pacientes, elas já vêm nos perguntando sempre nas consultas sobre isso, que elas já ouvem, né? Que não pode fazer isso. Assim, existe como paciente, eu posso falar, existe assim, todo mundo te alerta sobre o linfedema, né? Eu nunca tinha ouvido falar em linfedema até pouco tempo também, e é um problema assim que eu vejo que muitas mulheres realmente enfrentam. E aí tem uma questão também de usar uma compressão, avião, enfim. Então, para a gente falar um pouquinho... Só para explicar o que é o linfedema. O que é o linfedema? Na verdade, o linfedema é um acúmulo de líquido no espaço intersticial. O espaço intersticial é o espaço entre as células. Um acúmulo de líquido normal. Esse líquido ele tem uma alta concentração de proteína. Ele é rico em proteína. Na verdade, é uma condição crônica que deve ser tratada de forma adequada, né? O risco dele, o primeiro risco é por conta da cirurgia, né? A gente tem 2 tipos de cirurgia na axila, porque o câncer de mama, ele não envolve só o procedimento na mama, né? De retirada ou de retirada de um segmento da mama, de um quadrante. Você também tem as cirurgias axilares, porque toda a circulação da mama, ela vai para a axila, para esses linfonodos axilares. Então, antes da cirurgia, eles fazem exames clínicos, né, exames físicos, para ver se aquela axila já está positiva, se ela é negativa. Muitas vezes a paciente já vai com a programação de fazer um esvaziamento axilar. Hoje em dia a gente tem a quimioterapia neoadjuvante, que é esse tratamento que é feito antes, e pode modificar toda a programação, né? Ela pode responder muito bem àquele tratamento e modificar. Tinha uma programação de tirar a mama e não retira, ou tinha uma programação de esvaziar a axila e não precisa ser feito isso, faz a biópsia do linfonodo sentinela. Então, esse outro tipo de cirurgia na axila é a biópsia do linfonodo sentinela. É uma cirurgia mais conservadora, uma investigação, na verdade, na axila, onde eles retiram o linfonodo sentinela, pode ter mais de um linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? O linfonodo sentinela é o primeiro da cadeia axilar. A gente tem vários, né, linfonodos aqui nessa cadeia axilar. A gente tem vários linfonodos no corpo todo, né? A gente chama ele de guardião. É o primeiro, que fica ali, na linha de frente. Então, assim, o que eles entendem é que se aquele primeiro, o segundo, às vezes tem 3, né? Se ele está contaminado, isso pode, né, eles podem entender que os de trás também estão. Ele é o primeiro de forma geográfica, digamos assim. Isso, ali na frente. Legalmente falando, é como ele se ele... é diferente, ele só está primeiro. Isso, foi o que eu falei, é como se ele fosse o guardião, ele vai estar ali na frente. Então, atrás dele, tem outros. Então, se ele está comprometido, teoricamente, os que estão atrás dele podem estar também comprometidos. Às vezes não, às vezes só ele está comprometido. Mas às vezes os de trás. E existe ele não estar e os de trás estarem? Passou batido? Não. Muito difícil. Porque é uma rede, é uma cadeia. Então, isso, na verdade, são níveis. São níveis axilares, né? Então, a gente tem todos esses níveis axilares e o linfonodo sentinela está lá no primeiro nível. São 3 níveis na cadeia axilar. Eu tenho 2. Um grandão e um menorzinho. Um deles provavelmente é o sentinela. Não, tá aqui. Não, tá aqui ainda. Então, provavelmente você fez a biópsia do linfonodo sentinela. Não fez cirurgia ainda. Sim, você ainda vai fazer, né? Vou fazer, eu tô fazendo neoadjuvante. Isso. E o meu é o HER2, então existe um protocolo meio até
padronizado, né, para tratar o REA2. Sim. Então, fiz 4 químios vermelhas, agora eu entro na químio branca com o Herceptin. E aí, a ideia, ele não está reduzindo. Nem o tumor, nem os linfonodos reduziram com a quimioterapia vermelha. Aí A nossa ver a expectativa branca, né? com a branca e o Herceptin, né, com a terapia-alvo, se a gente tem alguma Resposta, evolução, né? resposta. Então, só continuando. Então, existe essa outra cirurgia axilar. Né? O que a gente vê pelos estudos científicos, o primeiro fator de risco realmente é a cirurgia, né? O esvaziamento da axila. Né? Quanto mais se retira, maior o risco. Né? Na biópsia do linfonodo sentinela, você tira de 1 a 3, por aí. Tá? Lógico que tem casos que podem ser retirados mais. Porque o médico, na hora, ele vai ver o aspecto também desses linfonodos. Né? Enfim. Então, o esvaziamento é o primeiro risco ali, né? Porque você tira aqueles linfonodos que têm uma função de filtrar esse líquido, né? De defesa do braço, né? Tem uma questão de imunidade mesmo, né? Ele faz parte do sistema imunológico. Então esse risco. Outro risco é radioterapia, né? A radioterapia, seja no pré ou no pós, ela é uma queimadura, né, que a radioterapia então ela pode lesionar vasos, né, gerar fibrose nesses vasos, também atrapalhando a cicatrização, de repente, de uma pessoa que esvazia a axila e depois vem a radioterapia, então é o maior fator de risco, principalmente a radioterapia nessa cadeia axilar. Tá. Né? E o que mais? Obesidade é um fator de risco para o linfedema, seroma ali no momento do pós-operatório, é um dos fatores. Idade, quanto mais a pessoa vai envelhecendo, ela tem um maior fator, mais risco por conta dos mecanismos de compensação do corpo que vão falhando, entendeu? Acho que é isso, né, Maíra? Eu não estou lembrando. Porque os linfonodos, até pra gente... Eu nunca tinha ouvido nem o termo linfonodo, eu sempre chamei de gânglio, preciso me educar. Mas é minha gânglio linfático. Pode ser a gente sempre chamou de também. gânglio, né? É porque tem algumas coisas que vêm junto com o câncer de mama. Eu deixei de ter peito para ter mama. Porque eu nunca chamei de mama na minha vida. Eu sempre falei peito, sempre me referi a peito, sei lá, né? Ou numa conversa e tal, você se refere a peito. E agora é mama e é público, né? Que todo mundo pega, todo mundo apalpa, todo mundo... Vira um negócio. É normal. Você perde. Você perde a vergonha, né? Você perde a vergonha, perde o pudor e perde a legitimidade de ter o seu peito, né? Tipo, todo mundo pode tocar, vira um negócio ali. E então o esvaziamento axilar, que vem junto, né? Todo mundo começa a falar do esvaziamento axilar, mas eu acho legal a gente também nivelar a informação sobre isso. Então, a gente tem os gânglios, que todo mundo, a maioria das pessoas já ouviu falar numa drenagem linfática, que é justamente isso, é você ajudar manualmente a jogar ali um excesso de líquido, retenção de líquido para os nossos gânglios, que a gente tem em algumas extremidades, é isso? Qual é a... Isso, mas aí, na verdade, essa drenagem, eu até ia complementar o que a Flavinha falou a respeito do tratamento do linfedema, porque quando você faz uma drenagem, e aí, né, pode ser antes, né, da cirurgia ou pós-cirurgia, porque se você esvaziou toda aquela axila, você não tem como drenar para aquele lado. Então, você vai ter que drenar para o lado contralateral. Não tem como você drenar para um local onde você não vai ter aqueles linfonodos que vão receber. Absorver. Exatamente, que vão receber toda essa linfa, né, que a gente não vai usar mais no corpo. Então, a gente tem que direcionar para outros locais que sejam drenados. E aí, falando um pouquinho do tratamento do linfedema, que algumas pessoas realmente têm essa falta de informação, esse medo, né? Muitas pacientes chegam no consultório perguntando, mas eu vou ficar com um braço daquele tamanho, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Então, depois que você realiza a cirurgia, a gente sempre alerta, né? A gente sempre... dá os cuidados do pós-operatório, né? Que seria a prevenção do linfedema, que é não carregar muito peso, não fazer muito esforço físico, não ficar em contato direto com calor. Isso são coisas que podem desencadear. Porque se, por exemplo, você faz algum esforço físico, você de início pode sentir aquela sensação de peso, pode sentir o braço incomodar um pouquinho, mas depois do repouso, esse braço ele pode diminuir, você pode ter o alívio desses sintomas.
Mas conforme você continuar fazendo esse esforço, pode ser que o braço ele realmente tenha uma sobrecarga que ele não consiga voltar ao estado inicial. Então, quais são os dois tipos, né? Na verdade, o tratamento padrão ouro para o linfedema é a terapia física complexa, né? Que envolve os cuidados com a pele, a drenagem linfática, os exercícios linfomiocinéticos e a compressão através de bandagens. Traduz pra gente, o que é exercício linfomiocinéticos, na verdade, são exercícios físicos. Isso, que você vai fazer para prevenção. E essa é a terapia física complexa, que, na verdade, a gente chama de fase descongestiva. É a fase que você vai diminuir aquele linfedema para depois a gente entrar na fase de manutenção. A fase de manutenção a gente só vai trocar a terapia compressiva, né, através das bandagens compressivas pela malha compressiva. Então, de início, você, dependendo do nível, né, o linfedema ele é classificado em alguns subtipos. Então, dependendo do tipo que você tiver do linfedema, você não vai usar uma malha de início. Você primeiro vai fazer a diminuição desse membro através da compressão com essas bandagens e depois você vai utilizar a malha. Então, é tipo enfaixar. Isso. Na verdade, é um enfaixamento. O enfaixamento ele está inserido nessa primeira fase, que é a fase descongestiva. Depois a gente vai trocar o enfaixamento pela malha compressiva. E os outros cuidados vão se permanecer os mesmos, que são cuidados com a pele, os exercícios, a drenagem e a malha compressiva. A malha compressiva, a gente tem uma troca de 6 em 6 meses para poder garantir essa compressão no membro. Então, ela não... Qual é o prazo que leva, mais ou menos, assim, uma pessoa, vamos colocar, uma pessoa que não saiu da cirurgia, se ela não tiver nenhuma complicação de linfedema, por quanto tempo ela precisa desses cuidados? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Uma vez que a gente não tem mais uma vez que é retirado esses linfonodos, né, esses gânglios linfáticos, eles não nascem novamente. Então, esses cuidados a gente precisa ter para sempre. Então, na verdade, assim, eu acho que o foco que a gente tem que dar é na prevenção, né? É pensar que exercício físico regular, não é fazer um dia, daqui a pouco, na outra semana, fazer de novo exercício físico regular. O controle do peso corporal e evitar infecção nesse braço. Aí entra os cuidados, né, com esse braço. Então, assim, o foco é isso. Porque antigamente, a gente, né, acabou, assim, no início, quando eu comecei a trabalhar com câncer de mama, a gente ainda dava essas orientações de evitar tudo, né? Lógico que antes, né, de eu ir para lá era muito pior. Evitar tudo, a pessoa, tanto que isso é uma coisa que as pessoas ainda trazem pra gente. Sim. Ah, minha vizinha falou que eu não posso nunca mais pegar numa vassoura. Mentira. Eu ia comentar sobre isso. Entendeu? Eu peguei algumas perguntas, né? A gente recebeu perguntas de vários lugares, assim. E um dos relatos foi que no pós-cirúrgico, uma paciente que precisou fazer a cirurgia que retira uma parte da musculatura para fazer a reconstrução. Então, ela ficou com a musculatura das costas mais fraca, né, nesse período. E a médica dela, a mastologista dela, que fez a cirurgia, falava para ela não fazer exercício físico, porque estaria com a musculatura aqui muito fininha. E a fisioterapeuta falava para ela fazer exercício porque ela já sentia uma perda de movimentos. E ela ficou nesse impasse, porque cada uma dava uma orientação. Cada um falava. Ela seguiu a orientação da mastologista. Provavelmente foi o cirurgião plástico que pediu para que ela não mexesse esse braço, por conta da reconstrução mamária, que eles usam prótese, eles ficam um pouco receosos da paciente fazer esses movimentos, entendeu? E a gente orienta no pós-operatório. Só que aí, então... Qual é o que é um ponto de equilíbrio, né? Porque o que aconteceu é que ela seguiu essa orientação e em 2 meses ela começou a sentir uma perda de movimento, assim. Ela falou que ela tem dificuldade de levantar o braço acima do nível do ombro. Então, assim, o que a gente faz, né, é ver essa paciente no pré-operatório para a gente já informar dessa importância dos exercícios, né? Ela já está fazendo exercício físico e falar que no pós-operatório ela vai ter que movimentar o braço para ela esquecer essa história que o braço tem que ficar parado. Eu já ouvi várias vezes, tem que usar uma tipóia. Isso não existe, né? Então, ela pode já ter uma fraqueza muscular por conta da cirurgia. Se ela ficar com esse braço imóvel, ela vai ter mais ainda e pode ter risco de diversas complicações aí no pós-operatório. Então, na verdade, isso aí foi uma questão provavelmente do cirurgião plástico que tem medo, porque essa cirurgia que ela deve ter te falado é do grande dorsal, que se retira
um fragmento, um segmento desse... Parece um olho, né? Do segmento do grande dorsal, não é ele inteiro. E eles precisam colocar uma prótese junto, porque normalmente essa cirurgia ela é feita para pessoas que têm a mama um pouco, não é para mamas tão volumosas. Porque o grande dorsal, aqui das costas, ele não tem um volume muito grande. Então, eles colocam prótese. Então, eles ficam com muito receio da reconstrução, né? Ter algum problema na reconstrução, mas não existe problema. Exatamente, né? De abrir, de perder, né? Aquele retalho da prótese ser deslocada. O que se faz, assim, quando a gente pega paciente em reconstrução, é orientar exercícios, mas até 90 graus, até a linha do ombro. Ah, tá. Já 48 horas depois da cirurgia, essa orientação normalmente que a gente dá. Já pacientes que não são submetidos à reconstrução mamária, a gente já libera o movimento livre. O que é o movimento livre? Ela fazer o exercício até onde ela consegue, sem sentir o afastamento das bordas cirúrgicas. Tá? Antigamente, a gente mantinha também para esses pacientes o movimento até 90 graus. Mas foi desenvolvido um estudo, até no INCA, que a gente viu que não tinha diferença nessas complicações cicatriciais, que é a decência, que é a abertura da ferida operatória, seroma, infecção, eu não lembro dos outros, mas não se viu diferença entre manter o movimento restrito até 90 graus e o movimento livre. Tá? Então, o que a gente... Em contrapartida, deve ter tido uma diferença as pacientes, na qualidade de vida. Exatamente, porque evita redução do arco de movimento, enfim, ela tem medo de movimentar, mas esse estudo, ele não colocou pacientes, não entraram pacientes de reconstrução mamária. Então, a gente, né, o que a gente faz no nosso dia a dia é manter esse movimento até 90 graus, mas esse movimento ele tem que ser precoce, esse início tem que ser... Né, logo, né, a gente tem que começar diariamente. Sim, na verdade, esse pós-operatório é exatamente no primeiro dia de pós-operatório. O ideal, né? O ideal é a reconstrução, claro que a gente indica, foi o que a Flavinha falou, a gente indica depois de 48 horas até 90 graus, né, que já pode iniciar, e depois de um tempo a gente libera, na verdade, é conforme a paciente também vai aguentando, porque quando tem uma reconstrução é diferente de você fazer uma mastectomia. Né? As cirurgias são diferentes, e é diferente também de uma cirurgia conservadora, onde você só retira um pedacinho, você não retira a mama inteira. Então, o pós-operatório imediato é exatamente no primeiro dia para aquelas pacientes que fizeram conservadora de mama e mastectomia. Para as pacientes que fizeram essa reconstrução é após 48 horas até 90 graus. E aí a paciente mesmo vai percebendo esse limite, né? Depois do primeiro dia de pós-operatório, de repente, eu não consigo nem até 90 graus, eu consigo um pouco menos, mas ela já está liberada aos poucos e conseguindo, né, levantar cada vez mais esse membro. Isso é muito importante. Eu vou fazer, né? E o ideal é que a gente veja ela precocemente, mas o que a gente vê na realidade é que essa paciente chega para a gente depois de um mês, né? Quando ela já tirou os pontos e não tem essa necessidade. Na verdade, ela teria que ser vista logo. Né? Então, assim, às vezes a própria paciente tem medo, o médico até encaminha, mas ela, acho que eu vou tirar os pontos, enfim, vou esperar tirar os pontos, tirar o dreno, mas o ideal é ela ser vista logo, né? Mas isso não é a realidade que a gente vê, né? E puxando assim um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né, da fisioterapia, eu particularmente eu não vejo muito esse encaminhamento tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório imediato. Eu vejo muito encaminhamento quando essas pacientes elas já apresentam complicações. Então foi o que a Flávia falou, depois de um mês a paciente vem pra gente, mas aí vem tratar sequelas da radioterapia, vem tratar sequelas da cirurgia, e às vezes já está um tempo muito grande. Se a gente tivesse abordado essa paciente logo no início desse pós-operatório, com certeza a gente teria resultados mais satisfatórios, né, com relação a todas essas complicações. A minha ideia de trazer vocês logo no início é justamente essa, assim. Eu sou muito comprometida com a qualidade de vida durante o tratamento e pós-tratamento. E eu entendo obviamente, né, toda a relevância fundamental aí da oncologia, do oncologista, do mastologista, do cirurgião plástico, em todo o processo. Só que, para mim, assim como eu falo de autoestima durante o tratamento, eu acho fundamental ter qualidade de vida depois que você está em remissão ou está curada, ou mesmo que seja paliativa. Por quê? A ideia é que você tenha qualidade de vida para o resto da sua vida, independente de você ter passado pelo câncer de mama. O objetivo final é esse, né? É a qualidade de vida. E está a importância da prevenção. Se a gente atua ali, né, precocemente, a gente vai já informando ela de tudo isso, do que ela pode fazer para evitar todas essas complicações, né, se isso acontecer
você, seria maravilhoso. E assim, as pessoas falam muito do linfedema, né? A complicação mais temida, que realmente porque é uma complicação crônica. Se ela se inicia, a gente tem um controle, cura não tem, né? É uma complicação, é uma condição crônica. Linfedema não tem cura? Não. Só que existe... Tem controle. Tem controle. Só que, da forma que a Maíra explicou do tratamento. Só que existem outras complicações ali, principalmente no pós-operatório imediato. Redução do arco de movimento, se ela não seguir as nossas orientações, muitas vezes até Que é a qualidade de vida. Não, né, e sim, e Isso fora diferencia. que redução do arco de movimento, síndrome da rede axilar, escápula alada, que também pode atrapalhar. O que é isso? O quê? Escápula, que eu nem entendi. Escápula alada. A gente tem Escápula alada? alada. Escápula De asa. alada. Isso. São esses dois ossinhos que a gente Sim. tem nas costas. Antigamente elas eram chamadas de omoplatas. Então, acontece, por conta da cirurgia, pode ocorrer uma lesão de um nervo, aí a musculatura fica fraca, né? E aí tem uma fraqueza ao redor da escápula, dessa musculatura ali. E aí, acontece, essa escápula ela fica mais com uma abertura. A Isso parte é no caso da medial dela... reconstrução, quando tira esse músculo para Não. Não, na verdade, não é o músculo, não. Na É o hora- nervo. é o Quando nervo. corta o nervo. Na Quando verdade- corta o torácico longo, que pode Na verdade, acontecer. tem uma lesão naquele... Mas né, ele tá nas agora- costas. Não, uma lesão próxima, porque é muita estrutura aqui. Na hora que você está lá na Quando cirurgia... faz o esvaziamento axilar. Faz Isso. esvaziamento. O risco é maior quando faz esvaziamento. Não que em biópsia do linfonodo sentinela não tenha, também tem. Mas o risco ele é maior quando você faz o esvaziamento, porque é um procedimento que vai manipular mais, tirar mais estruturas, mexe ali muito. Então, pode haver essa lesão desse nervo, a musculatura fica fraca, então ocorre uma fraqueza muscular, a parte interna da escápula desse ossinho ela fica mais aberta. Então, assim, quando a pessoa faz o movimento do braço, principalmente quando ela começa a subir acima do ombro, ela tem uma dificuldade. Aí, se você ficar nas costas da paciente, da pessoa, você vai ver aquela abertura. Entendi. Entendeu? Então, a pessoa não consegue levantar completamente. Isso com o tempo, com os exercícios, com as nossas orientações, isso pode ir voltando. Pode ser uma escápula alada temporária, entendeu? Mas, em alguns casos, ela pode ser permanente. Ter a musculatura desenvolvida nas costas ajuda ou não? Acho que pode ajudar, mas se tiver lesão do nervo não Vai tem jeito. acontecer. Uma sim. dúvida que eu tenho, que eu tô aproveitando, né? Lógico. Que eu ainda vou passar por essa fase. Eu fiquei assim, gente, eu vou fazer cirurgia. A minha vai ser, a princípio, né? Como a Flavinha até falou, pode ser que tenha uma mudança de planejamento. Mas hoje, o que está previsto, eu nem fiz a clipagem, né? A clipagem só para nivelar, acho legal tudo que a gente comentar, acabar nivelando a informação. Então, a clipagem é aquele grampinho ali que é feito no tumor, para caso a quimioterapia, né? O tratamento neoadjuvante Resposta completa, tenha né? resposta completa, ou seja, extermine, né? Acabe ali com o tumor. Os médicos saberem onde ele A estava. localização. Tá localizado. Os médicos saberem onde ele estava localizado para poder retirar. No meu caso, eu nem fiz a clipagem. Então, realmente, a expectativa é mastectomia total com reconstrução. Se vai precisar da parte da musculatura ou não, a gente ainda não sabe, né? E aí eu fiquei com algumas dúvidas. Eu devo malhar peito e aí ter essa musculatura mais bem desenvolvida e costas, tipo, focar nisso ou não? Ou isso não tem nenhuma relação? Por que da minha dúvida? Porque o que me explicaram, né? Quando a gente faz a mastectomia total com reconstrução, vai ser retirada toda a mama, ou seja, tudo que eu tenho aqui e a minha prótese, que eu tenho prótese mamária, vai retirar a prótese e aí vai colocar um expansor atrás do músculo, para que esse expansor vá dilatando esse músculo e aí, depois de um tempo, a gente consiga trocar pela prótese definitiva. Aí a minha dúvida: essa musculatura estar mais malhada, né, ou malhar, ela está mais enrijecida, isso atrapalha ou tipo isso vai criar uma estrutura muscular mais firme que vai dificultar o trabalho do expansor ou não? Não, eu acho que, na verdade, vai facilitar o seu pós-operatório. Você está ali, foi o que a Flávia falou, a prevenção. Né? A gente sempre fala do exercício físico Não, digo antes. De malhar peito. Não. Sim, focar até no de peito. malhar. Não, Assim, não tem mas interferência. Exercício físico de uma maneira geral que vai te beneficiar, não especificamente ali, entendeu? Porque o peitoral. expansor, ele vai mexer com a sua pele. Ele vai aumentar, ele Não, vai ele dilata expandir o a músculo. pele. Não, não é o músculo, não. É a pele. Não, ele é atrás do músculo. Então, Eu sei, mas mas não ele- dilata. Na verdade, o expansor é uma prótese murcha. Que aí eles vão tirar uma quantidade de pele, né, sua, só que você ainda tem pele para botar ali.
E aí ele, na verdade, ele vai criar uma pele ali, na verdade, né? Entre aspas. Ele vai aos poucos, semanalmente, eu não sei se é de 15 dias, que o cirurgião plástico, né? Eu não sei. Ele vai injetando soro fisiológico de maneira lenta para criar esse espaço que não tem, porque você tirou uma quantidade de pele, não daria para colocar uma prótese direto, porque você não tem pele suficiente para isso. E aí, quando tiver essa expansão ali ideal, que ele que avalia, aí você coloca a prótese. Não é a expansão do músculo, é a pele. Você vai criando uma pele, você vai distendendo a pele. Para que ela chegue no tamanho ideal para que você possa substituir pela prótese definitiva. E é atrás do músculo, porque se você botar na frente do músculo, a pele que está muito fina, você não tem quase pele, vai arrebentar. Vai, entendeu? Vai ter uma extrusão vai sair. Acho muito importante a paciente ter autonomia dentro do tratamento, das escolhas, das decisões, né? E tem muitas mulheres que optam por não fazerem a reconstrução. Sim. Então, isso daí realmente cada caso é um caso, porque tanto tem a questão clínica da paciente quanto a questão do desejo dela, né? Uma outra dúvida muito frequente é sobre a neuropatia periférica. Muitas mulheres relatam que têm perda de sensibilidade nos pés, formigamento. O que ocasiona isso e como que a gente pode evitar? A neuropatia periférica é um evento, né, adverso que acontece por conta da quimioterapia, tanto que a gente chama de neuropatia periférica induzida por quimioterapia. A quimioterapia ela vai causar uma lesão nervosa nesses nervos periféricos e o que as pacientes referem para a gente é isso, né, formigamento, dormência, principalmente nas extremidades, né, de membros superiores, nas mãos, nos dedos, muitos sentem até na mão inteira, né? Nas mãos, nos pés, normalmente é um evento adverso que é simétrico, você tem dos dois lados, mas pode acontecer tanto nas mãos quanto nos pés, na extremidade dos membros inferiores também. Então, dormência, formigamento. Quando é uma neuropatia periférica mais acentuada, elas podem até perder força, né, muscular. Então, já é uma situação mais grave. Algumas têm dificuldade para andar. Então, se chega nesse momento, muitas vezes a quimioterapia ela tem que ser suspensa. Né? Existem medicações também para isso. A fisioterapia também pode atuar. Né? E a Maíra vai falar do projeto dela, de mestrado, que atua nisso, na prevenção dessa complicação aí da quimioterapia. Então, a neuropatia, ela é muito conhecida como aquela sensação de bota e luva, né, que a gente chama. Então, é como se a paciente tivesse a todo tempo com uma luva ou a todo tempo com uma bota. Então, pode acometer tanto nas extremidades dos dedos, como a Flavinha falou, somente nas extremidades, mas também pode acometer extremidades, parte dos dedos, mão inteira e pegando até a parte do braço. Inclusive nos pés. Pode acometer tanto a ponta dos pés como a sola e parte da perna também. Então, o meu projeto de pesquisa, ele é a fotobiomodulação para prevenção dessa neuropatia periférica induzida pela quimioterapia em pacientes que estão realizando tratamento para câncer de mama. E essas pacientes, eu recruto as pacientes no primeiro dia de quimioterapia, então, teoricamente, são as pacientes que não apresentam neuropatia periférica, né, devido à quimioterapia. E como proposta de intervenção, tem a placa de LED. Essa placa de LED, ela é essa fotobiomodulação. A fotobiomodulação, ela pode ser usada tanto pela placa de LED quanto pelo laser, né, a laser terapia. E essa placa de LED, ela vai ter o objetivo de prevenir, ou seja, para que a paciente não desenvolva esse sintoma de neuropatia periférica. E aí a gente acompanha essa paciente no início da quimioterapia, 30 dias após a quimioterapia, então depende do ciclo, tem pacientes que fazem 4 ciclos, tem pacientes que fazem 6 ciclos, 8 ciclos, geralmente são 4 ou 8 ciclos de quimioterapia, né, a cada 21 dias ou semanalmente. Então, eu vou acompanhar essa paciente 30 dias, 3 meses e 6 meses após a quimioterapia e eu quero ver realmente o benefício, né, que essa paciente ela pode obter utilizando a placa de LED para a prevenção dessa neuropatia. E eu, como paciente, posso atestar, porque eu estou fazendo, né? Sim. A gente se conheceu, inclusive, nessa circunstância. Sim. Fiquei muito feliz, eu me coloquei à disposição de todas as pesquisas, porque eu acho que é a minha forma de retribuir e ajudar outras mulheres que venham depois de mim. Porque se hoje existe cura para o HER2, se existe tratamento para o HER2, é porque mulheres se submeteram à pesquisa, né? A projetos de pesquisa para chegar na solução da medicação. E realmente eu não apresento nada, assim, que eu já ouvi algumas mulheres, né, relatarem
E eu tenho uma dúvida em relação ao projeto. Por que é feito? Eu faço nos pés, né, por 20 minutos em cada pé, mas eu não faço nas mãos. Como que isso atua também nas mãos? Ou se o projeto é só para análise nos pés? Isso. O projeto, a neuropatia, ela pode acometer tanto as mãos quanto os pés, né, de forma bilateral. Mas o meu projeto foi específico para os pés. Né? Eu acho que é porque devido ao tempo também, fazer nos pés e nas mãos para avaliação do tempo de mestrado, que a gente tem um tempo de 2 anos, né, para apresentar resultados e tudo mais, e para a própria paciente, né, porque às vezes a paciente, mesmo disponibilizando essa placa de LED para a paciente levar, né, para casa, algumas pacientes elas não têm essa disponibilidade de fazer 20 minutos em cada pé, como é proposto na pesquisa. Imagina 20 minutos em cada mão e em cada pé. Então, a paciente precisaria disponibilizar de um tempo muito grande, e a gente sabe que a nossa realidade lá não é essa, né? Algumas mulheres também trabalham, algumas mulheres não são só donas de casa, tem algumas outras tarefas que impossibilitam esse tempo de utilização da placa de LED. Mas ela seria benéfica? Não tem problema nenhum. Pode usar tanto nos pés quanto nas mãos. Essa placa de LED, ela é a placa de LED tamanho pequeno da empresa Sportlux. E essa placa de LED ela é comercializada, né? Então, a paciente que tem essa disponibilidade financeira, ela pode adquirir essa placa de LED, porém sempre com orientação profissional. Não é algo que você pode comprar no mercado e utilizar em casa sem essa informação. Então, a paciente ela pode adquirir essa placa de LED, mas sempre com orientação de um fisioterapeuta para uso. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar sempre aqui no canal, né? Tudo que a gente conversa aqui, a gente está falando de forma genérica, sim, o que se aplica para todo mundo, mas sempre reforçar que, especialmente na oncologia, na medicina como um todo, mas na oncologia especificamente, é muito importante que a paciente, que todo mundo que esteja nos ouvindo aqui tenha essa consciência. Cada caso é um caso, precisa ser discutido com seu médico. Com certeza. E analisado, né, diretamente ali no contexto em que essa paciente está. Não, e assim, Thaís, isso é um ponto muito importante que você tocou. O câncer de mama é um mundo, na verdade. Porque o câncer de mama ela não é uma coisa só. E muitas pacientes falam assim, chegam lá pra gente, outra paciente está fazendo hormonioterapia, eu não faço. Por quê? Ele é um mundo, tem muita particularidade. Então, tem vários tipos de câncer de mama, né? Você sabe disso, você está aí agora, né, vivendo isso. Então, saber que cada um é de um jeito, o tratamento de cada um vai ser de um jeito, não tem receita de bolo, entendeu? Isso para fisioterapia também, né? Enfim. Então, isso é um ponto muito importante, que elas vêm, elas se queixam, né? Porque elas conversam muito entre si, tanto nas clínicas particulares quanto nas instituições públicas, e aí existe essa dúvida, por que uma está fazendo uma coisa, por que outra está fazendo outra? Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu tenho consciência que cada uma tem tanto o seu quadro, o seu diagnóstico, a sua resposta ao tratamento, e não necessariamente a resposta é a questão do objetivo final do tratamento, né? Por exemplo, o meu tumor ele ainda não diminuiu com as químios vermelhas, mas eu tenho um contexto em que eu estou bem, eu estou saudável, né? Dentro do contexto geral, eu estou saudável, eu não tive diminuição, a gente faz exames de sangue periódicos, eu não tive diminuição. Então, claro que na hora que a gente pensa em propostas para mim, isso tudo está sendo considerado e avaliado, né? E tem outros projetos de pesquisa. E tem outros projetos de pesquisa que eu não sou elegível, né? Sim. Isso, então, que eu ia falar também. Cada paciente ele vai receber um tratamento individualizado. E tem pacientes que vão desenvolver alguns sintomas realizando o mesmo tratamento e outros sintomas totalmente diferentes. Então, quando a gente chama para participar da pesquisa, tem pacientes que vão ser elegíveis a participar e tem pacientes que não vão ser elegíveis. Isso tudo depende muito do tratamento proposto. Isso depende muito em que fase que essa paciente ela se encontra, né, clinicamente, né, do estágio do tumor dela. Então, isso tudo influencia bastante. Não é só você ter câncer de mama, fazer quimioterapia, que você pode participar de uma pesquisa ou de outra. Existem critérios de elegibilidade que a gente precisa cumprir para recrutar essa paciente para pesquisa. Sim. Como que a fisioterapia ajuda no pós-operatório? A fisioterapia no pós-operatório, ela vai atuar em diversas complicações, como seroma, fibrose, linfedema,
limitação de amplitude de movimento, decência. Então, cada paciente ela pode apresentar uma complicação diferente. Então, a fisioterapia ela vai ter técnicas de mobilização cicatricial, de liberação miofacial, de mobilização articular para restaurar essa amplitude de movimento. Se a paciente tiver linfedema, a gente vai atuar no tratamento desse linfedema, dependendo do grau que ela apresente. E se a paciente tiver decência, por exemplo, a gente pode atuar muito com a fotobiomodulação, assim como a síndrome da rede axilar também, que pode cursar com limitação de amplitude de movimento e dor. Então, a gente também pode usar a fotobiomodulação através da placa de LED ou do laser, tanto para decência quanto para a síndrome da rede axilar, porque com a decência é aquela abertura cicatricial. Então, o laser, ele vai cicatrizando aquela região para que feche totalmente e possibilite a paciente continuar com o tratamento proposto, né? Seja radioterapia ou algum outro tratamento. Na síndrome da rede axilar, que muitas pacientes elas vêm relatando como se tivesse um cordão puxando, impossibilitando de realizar essa amplitude de movimento. Então, a gente realiza técnicas para romper esses cordões, né, esses cordões axilares, e a paciente restabelecer essa amplitude de movimento, aliviando muito a dor dela também. O que elas relatam sobre isso? Como que é feito esse diagnóstico de que ela está com rede axilar? Isso. A síndrome da rede axilar é exatamente o que a paciente traz, né? Às vezes a paciente ela vem com desconforto de limitação de amplitude de movimento, de dor. Eu não consigo levantar meu braço, parece que tem um cordão. É exatamente isso que elas falam. Parece que tem um cordão puxando, parece que tem alguma coisa restringindo para eu conseguir levantar esse braço até o final. E a gente vai, através da nossa avaliação, a gente vê realmente que tem um cordão de fibrose e a gente faz o rompimento desse cordão, faz técnicas manuais. Pode usar a fotobiomodulação também para alívio da dor, desses sintomas. E aí, depois, isso acontece de forma imediata. Não são semanas de tratamento, né? Esse rompimento de cordão acontece de forma imediata e a paciente já sabe bem melhor. É um exercício que é feito? É uma tração. É uma tração através... Isso, é um estiramento. Isso. E aí, através desse estiramento, acontece o rompimento do cordão. E é uma complicação aguda. Ela aparece ali no pós-operatório, assim, imediato, né? E então, quando a gente vai ver a paciente com um mês e pouco, depois da cirurgia, ela pode estar, né, com essa complicação. Assim que a mulher ela identifica que ela está com essa limitação, ideal ela procurar imediatamente uma fisioterapeuta oncológica. O ideal é ela ser vista antes. Mas a gente vai chegar antes. Ela ser vista antes, para que ela já comece a fazer exercícios com esse braço, para evitar, porque assim, no pós-operatório, a gente está fazendo um trabalho preventivo ali, de ensinar esses exercícios para que ela não tenha essas complicações. Pode ter, tá, gente? Bem fazendo. Sim. Mas o foco é esse, é prevenção para evitar essas complicações. A gente pode demonstrar aqui alguns exercícios que são comuns a todas as mulheres, porque algumas relataram, falaram para eu perguntar sobre o exercício da formiguinha. Então, assim, tem alguma coisa que é comum a todas as mulheres? A gente já comentou aqui sobre pós-cirúrgico levantar, isso, uma mastectomia com reconstrução, levantar até 90 graus, se não um exercício livre. Isso. E o que é o tal do exercício da formiguinha? Na verdade, é o exercício livre acima de 90 graus. Então, ela pode, a amplitude que ela conseguir. O exercício da formiguinha, na verdade, é você ir subindo o dedinho na parede até o Mas limite. É um movimento que a gente chama de flexão do ombro, de subir o ombro. Então, os movimentos que a gente... são movimentos simples e não é preciso uma quantidade grande. O que a gente pede para que elas tenham uma frequência maior ao longo do dia. Normalmente, a gente pede para fazer 3 a 4 vezes ao dia, poucas repetições nesse início, mas movimento de flexão do ombro. Por que do ombro? O ombro é a articulação mais próxima dessa região que foi muito manipulada durante a cirurgia. Então, a articulação que vai sofrer mais é a articulação do ombro, a cintura escapular toda, essa questão da escápula, atrás, enfim. Então, é essa região que vai sofrer mais. Então, a gente tem que estimular essa região. Então, a gente pede a flexão do ombro, a abdução, subir... rotação interna e externa. Rotação interna e externa, movimento aqui, botar a mão na nuca e tentar abrir o máximo, sempre falando para ela fazer os exercícios de forma lenta, tentando, né, a cada dia aumentar a amplitude, mesmo que nos primeiros dias ela não consiga, por exemplo, abrir muito o braço, mas que ela vá tentando a cada dia melhorar isso,
para ter aos poucos essa musculatura, esses tecidos moles, eles vão aumentando a sua elasticidade, porque eles ficam muito encurtadinhos por conta da manipulação, né? É um sofrimento ali para o tecido, né? A cirurgia. Então, a gente tem que entrar com movimento para que essa flexibilidade, essa elasticidade vá voltando aos poucos. A gente pede a rotação interna, a rotação externa, é um movimento super simples. E o da formiguinha é de frente para a parede. De frente para a parede, você vai subindo assim o bracinho. E a gente fala da parede para a parede dar um apoio. Então, muitas vezes, assim, a escápula lá, né, ela tem uma fraqueza e não consegue levantar sozinha. Então, a gente pede para ela ter o apoio, por exemplo, da parede, de um bastão, fazer deitado, porque quando está deitada, a escápula fica em contato com a cama, e aí você estabiliza essa escápula, esse movimento ele vai todinho, entendeu? Porque a escápula realmente que está impedindo esse movimento, né, completo. E é isso, basicamente isso. E o movimento da formiguinha realmente um movimento super conhecido que elas falam pra gente. Mas é isso, subir aos pouquinhos na parede. Isso. Até o limite dela. Até o limite dela. Uma outra pergunta que fizeram, e aí muitas mulheres se identificaram e falaram que também tem isso. Deixa eu ler aqui, que eu esqueci o nome. Sensação de uma bola ou um volume depois da cirurgia axilar, né? Depois do esvaziamento axilar. Isso é muito comum? Vocês recebem muitas queixas sobre isso? Sim, isso é uma queixa muito comum que a gente vê logo já quando a gente vai atender a paciente com um mês, sei lá, já recente. Isso é por conta de uma alteração de sensibilidade. O que elas falam para a gente é que é como se tivesse uma bola ali embaixo, e muitas falam que o braço está inchado. Não é, a gente faz a medida e não tem nada. É por conta de uma alteração de sensibilidade causada por uma lesão de um nervo sensitivo. É um nervo que promove, na verdade, ele inerva essa região toda da parte interna do braço, a axila, lateral aqui do tórax, né? Nessa lateral aqui do lado da mama. É um nervo sensitivo que vai ser lesionado. Normalmente é uma lesão super simples, né? Que com o tempo pode se resolver. Alguns casos ela se resolve. O que elas referem para a gente? Que com o tempo, essa lesão ela vai aos poucos, né? Na verdade, esse nervo vai se recuperando, e o que elas falam para a gente é que vai aos poucos melhorando. Elas sentem, mas sentem muito pouco. Algumas aquilo é resolvido e outras sentem, né? Para sempre, entendeu? E aí elas têm essa queixa. É como se, quando você vai ao dentista, quando você recebe uma anestesia, você não sente as bocas assim, grande? Então é a mesma coisa. Elas sentem isso aqui como se estivesse enorme. E elas também falam muito sobre, porque principalmente quando a pessoa tira a mama, eles deixam tipo uma gordurinha aqui embaixo. Então, quando eles dizem que é para reconstrução posteriormente. Pode ser usado para reconstrução. E aqui não tem doença, então eles não vão tirar. E às vezes fica uma bolinha, às vezes com a sutura fica uma bolinha meio ressaltada, principalmente se a pessoa tem uma gordurinha a mais. Então, quando ela encosta o braço nessa bolinha aqui, dá também essa sensação maior. E muitas confundem com linfedema. Meu braço está inchando. Não, não é isso. E o que a gente orienta na fisioterapia é tocar a região, fazer o que a gente chama de dessensibilização, fazer um toque na região, com texturas diferentes, que isso vai estimulando o local, vai dessensibilizando. Com texturas, vocês dizem com a mão, com uma bola? Não, pode ser com uma toalha também, pode ser com uma esponja, uma escovinha de leve, né? Geralmente, eu recomendo primeiro a toalha, que é um toque mais delicado, né? Então, primeiro vai na toalha e fica fazendo durante 5 minutos, sem pausa. Pode sentir um pouquinho de desconforto, mas faz durante 5 minutos sem pausa e depois vai trocando as texturas. Com a mão oposta, né? Isso, pega uma toalhinha e passa assim, porque geralmente axila, no braço, geralmente elas sentem essa dessensibilização, essa sensibilidade aqui na parte medial do braço e na parte lateral do tórax, né? Pega axila também. Então a gente indica fazer essa dessensibilização nessa parte medial e nessa parte lateral também. E aí começa com a toalhinha, depois pode trocar pela esponja, por uma escovinha de dente também, que não tem mais utilização. Também pode fazer através de diferentes texturas, essa sensibilidade ela vai voltando. E a própria fotobiomodulação, você pode usar a placa, o laser nesse lugar, entendeu? O laser e a plaquinha de LED, né?
eles são úteis para muitas coisas, né? Em relação à dor, à sensibilidade, cicatrização. Eles, na verdade, vão atuar, eles estão dentro do tratamento de fotobiomodulação. Então, o laser, ele vai atuar mais localmente, então a gente consegue, através dos joules, medir a energia que a gente quer colocar, e a gente também consegue usar a luz infravermelha, que é uma luz mais profunda, e a luz vermelha, que é uma luz mais superficial. Então, de repente, para uma cicatrização, né, algum ponto de cicatriz que esteja um pouquinho mais aberto, a gente usa o laser vermelho, e de repente para um ponto mais de sensibilidade, um ponto de dor, a gente usa o infravermelho, que é um pouquinho mais profundo. E aí, diferenciando da placa de LED, a placa de LED ela vai atingir um local maior, né? Então, dependendo da placa de LED, se ela for pequena, média ou grande, que tem esses 3 tamanhos, de qualquer forma ela vai atingir uma área maior do que o laser. E a gente, na placa de LED, a gente não consegue modificar nem a luz que a gente vai utilizar, infravermelho ou vermelho, e nem a energia, que é o joule. A placa de LED ela vai entregar de forma igual em todos os pontos a mesma energia e a mesma luz, seja ela infravermelha ou vermelha, depende do tipo de placa de LED. Então, cada tipo de lesão, cada problema tem uma indicação do laser ou da placa de LED. Isso. Da dose, inclusive, né? Sim. A gente recebeu também algumas perguntas referentes à fibrose. Se existe alguma forma de evitar a fibrose e como resolver ou melhorar a fibrose caso ela ocorra. Mas essa pergunta que elas fizeram foram perguntas de pacientes, de né? Paciente. Foi uma fibrose o quê? Cicatricial, fibrose de radioterapia? A gente pode falar um pouquinho de todas, porque acho que tem de tudo, né? Tem a parte cicatricial, realmente, e aí eu me incluo, eu não chamava de fibrose, eu falo que eu tenho... A memória fica afetada, né, aderência? Gente? Não, queloide. É fibrose queloide, não? Não. Ah, tá. Então, não sei o que é. Então, a fibrose é também uma complicação que pode acontecer, né, ali na região da axila. Na verdade, é um excesso de tecido que chega no local para acontecer a cicatrização. É muito comum em cirurgias conservadoras, né, onde a mama é preservada. Então, ali na região, né, ao redor da cicatriz, você percebe regiões endurecidas, tipo bolinhas naquele local. O que a fisioterapia pode fazer? O próprio exercício pode ajudar, né, porque vai alongar aquela região. Massagem local, né, o laser, a fotobiomodulação de uma maneira geral, tanto a placa quanto o laser, ele vai atuar. O laser, eu acho que de repente até acho que atua de uma maneira melhor, porque como ele é pontual, você vai bem em cima. Bem ali, local, né? Mas se você tiver se a pessoa tiver uma placa de LED, não pode ser usada também. Então, a massagem, o laser, os exercícios, os alongamentos, e também, né, com o tempo, esse tecido ele vai se desfazendo. Pode acontecer também dessa fibrose cicatricial ela ser aumentada com a radioterapia, e aí não só ao redor da cicatriz, na mama inteira você pode ter uma formação de fibrose por conta do efeito da radioterapia no local. E seria basicamente a mesma coisa, né, de tratamento. Existe também utilização de taping, que são aquelas fitas, aquelas bandagens elásticas, que também podem ser usadas nesse local para ajudar na melhora da fibrose. Claro que a gente coloca o taping, né? O taping ele pode ser utilizado de diversas formas, diversos objetivos, né? A gente, claro, reforçando sempre, o taping é um material de fácil acesso também para os pacientes comprarem, mas precisa de um profissional especializado para poder aplicar esse taping. No último caso, pode ser cirúrgico? Por exemplo, deu muita fibrose a ponto de precisar passar por uma pós-rádio, precisar passar por uma cirurgia para retirar esse volume, tentar atenuar isso? De fibrose, não. Existe a aderência capsular, né? Que, por exemplo, a paciente que operou e ela ficou meses sem realizar a amplitude de movimento, isso tudo depende de como vai afetar essa articulação, né? A gente chama dessa aderência dessa cápsula articular mesmo, mas com movimentos, com exercícios, a gente consegue reverter. Isso. E como evitar? Existe uma forma de evitar isso, ou isso é um efeito da cirurgia ou da rádio que a paciente não consegue contribuir para evitar? Da fibrose? Da cirurgia. Cirurgia. Não tem uma complicação da cirurgia. Por conta da cicatrização, entendeu?
para o tecido cicatrizar, o corpo começa a jogar, falando de forma leiga, muito tecido ali para o local, entendeu? Então você tem um excesso de tecido cicatricial naquele local e aí essa região ela fica mais endurecida mesmo. Além disso, tem as aderências cicatriciais, né? As pacientes referem muito para a gente que quando levantam o braço sentem o local repuxando demais. Isso por conta da retirada da mama, do tamanho da cicatriz de uma mastectomia, o próprio esvaziamento axilar também, né, por ter manipulado muito aquela região, elas sentem também essa queixa elas falam muito, repuxa demais, eu consigo subir meu braço, mas repuxa demais, me incomoda. O segredo para isso é se movimentar diariamente, se alongar. E muitas falam assim, eu faço direitinho o exercício, mas por alguma questão do meu dia a dia eu fico uma semana sem fazer. Quando eu retomo. Eu sinto pior. É igual musculação, né? Às vezes você para de treinar ali 15 dias, você vai viajar alguma coisa, você deixa de fazer qualquer tipo de exercício, na verdade. Aqui musculação é o meu caso. Isso tudo depende muito do tipo de cirurgia. Uma cirurgia de mastectomia vai ser uma cirurgia mais invasiva. Você vai precisar mexer mais naquele tecido, naquelas estruturas, então provavelmente você vai ter maiores complicações do que a paciente que faz uma conservadora de mama, que retira só aquele local, então depende muito do tipo de cirurgia que você vai realizar. E depende muito da pessoa, né? Já vi pessoas que fizeram uma cirurgia conservadora, com biópsia do linfonodo sentinela, com limitação do arco de movimento, cheia de cordão linfático, com muita parestesia. Isso é de cada pessoa, da predisposição de cada um, né? De como o corpo vai reagir. E da história de cada um. Às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo de receber aquelas orientações, muito medo de se movimentar. Então, depende de muita coisa, muita coisa. Para a gente fechar aqui, foi muito rico, porque acho que é a informação que é necessária e não é tão falada, né? Sim. Uma das primeiras coisas assim, que eu comecei a pesquisar foi sobre a perda de peso e perda muscular, porque minha mãe foi diagnosticada junto comigo, né? E ela estava com esse quadro. Ela tem metástase óssea e metástase no pulmão. Uhum. Então, ela estava muito debilitada e ela tinha emagrecido bastante nos últimos meses. E aí eu comecei a estudar sobre isso e a gente está conseguindo melhorar muito esse quadro dela. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a sarcopenia. A sarcopenia, ela é uma síndrome progressiva, né, que é uma síndrome progressiva que acontece a diminuição da massa muscular. E aí a diminuição dessa massa muscular, ela pode acarretar a diminuição de força e diminuição de força muscular e diminuição do desempenho físico, né? Então, a paciente que ela apresenta essa alteração não seria de peso, né, mas de massa muscular, consequentemente, ela vai ter uma piora da qualidade de vida dela, não vai conseguir executar de forma satisfatória todas as atividades do dia a dia dela. E o risco disso para a saúde? Da sarcopenia para a saúde como um todo? O que induz a sarcopenia durante o câncer de mama? Então, acontece. A sarcopenia, como a Maíra falou, só complementando, inicialmente ela era definida só como uma perda de massa muscular. Então, atualmente, o que foi acrescentado diminuição de massa muscular e de força muscular. Quando se tem uma sarcopenia muito severa, aí você vai ter, além da diminuição da força e da massa, diminuição também da performance física, né? Começando a afetar as atividades do dia a dia, a qualidade de vida. Então, assim, a sarcopenia ela pode acontecer já com o diagnóstico. A própria doença, o câncer começa a produzir, né, citocinas inflamatórias no corpo, aí começa a ter uma degradação muscular. E aí você pode ter a sarcopenia. Se a pessoa, além disso, né, por conta do efeito da doença no organismo dela, ela é uma pessoa sedentária, obesa, né, enfim, isso tudo vai piorando esse quadro de sarcopenia. No tratamento, né, quimioterapia também faz, né, pode produzir essas substâncias inflamatórias no corpo que também pode induzir a sarcopenia. Então, exercício físico é muito importante, né? Ele entrando aí de novo o tempo inteiro, sempre, a gente falando Sim. de exercício físico. Na verdade, a atividade física ela vai entrar em todas as fases do controle do câncer de mama. E é um mito que não pode pegar peso, não pode fazer exercício, tem que se poupar. Tem uma coisa, né, que assim, que fica meio velada, que todo mundo pensa, que todo mundo acha ou sugere para as pessoas, né? Eu escutei muito isso no início. Com relação ao exercício físico que a gente orienta. Então, a pessoa
fez a cirurgia, né? Porque é muito depois da cirurgia, né? Essa dúvida. Então, a pessoa operou. Então, a gente vai esperar ter todo aquele processo de cicatrização, pelo menos um mês e meio depois ela começar. Se ela tiver tudo íntegro, tudo certinho, ela já começa, né? E o que a gente orienta é iniciar com intensidades mais leves. E com relação ao peso, a mesma coisa. Mesmo que a pessoa já tenha, como você é uma pessoa, né, ativa, né, faz exercício físico de forma regular, mesmo assim, o que a gente orienta, então, principalmente para uma pessoa que esvaziou a axila, que tem um risco maior de ter o linfedema, porque essa queixa do peso em relação sempre ao linfedema. Voltar para o exercício que praticava antes, iniciando com pesos mais leves. Na verdade, essa orientação para todo mundo, principalmente para quem não fazia nada. Sim. Começar com pesos mais leves e aos poucos ir aumentando. Sempre, Thaís, é uma coisa muito importante, a pessoa que fez o esvaziamento que tem um risco maior. Sempre observar as sensações que o braço mostra para ela. A sensação do peso, sensação de peso no braço, é um cansaço grande que a pessoa pode sentir no braço. Isso é muito importante, a pessoa se perceber e sentir esse peso naquele lado. Tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou saber? Você vai saber. Porque primeiro que você vai sentir daquele lado, e do outro lado não vai sentir. Acho que o seu corpo ele vai te mostrar que tem algo errado. Um alerta. O corpo ele conversa com a gente o tempo todo, né? Certeza. Eu, antes do diagnóstico, eu vinha me sentindo muito fraca. E eu comecei a atribuir a idade, né? Estava com 41. E comecei a pensar, não, é a idade que está batendo, todo mundo fala, né? Uma queda hormonal absurda e tal, então vou continuar. Então eu me obrigava a continuar na mesma intensidade nos treinos e tal, fazia tudo. Quando eu recebi o diagnóstico, que eu fui fazer uma bateria de exames, eu descobri que eu estava anêmica e com a B12 no pé. E que leva também à anemia. Né? E eu não tinha noção disso, mas o meu corpo já vinha sinalizando há bastante tempo que tinha alguma coisa errada. Isso no dia a dia mesmo, entendeu? Então, a gente atende muito paciente, né, mais humilde, né? E aí, assim, são pessoas que têm trabalhos, né, que exigem mais, né, trabalhos braçais, e são são pacientes que são donas de casa, até para isso também. Então, a gente vai pedindo para que ela retome aos poucos essas atividades, elas não estão proibidas, né? Lógico, se ela, né, voltou a fazer tudo, começa a sentir o braço muito pesado, muito cansado, né, dá uma maneirada, mas a gente já orienta, olha, faça tudo, mas de maneira fragmentada. Cada dia faz um pouquinho, evita aquele excesso, porque essa sensação de peso indica que você está sobrecarregando o braço. Né? Então, você está ali exigindo demais do seu sistema linfático, que não é mais o mesmo. Que não é mais o mesmo. Isso é o que eu sempre falo para algumas pacientes que vêm com essa dúvida. Mas eu não vou poder fazer tal coisa que eu fazia antes. Não, você pode fazer tudo que você fazia antes, só que agora você vai fazer de uma forma adaptada. Entendeu? Tem, de repente, se você antes estava acostumada a, não sei, a trabalhar o dia inteiro, mexer no computador o dia inteiro, você vai fragmentando esse tempo. Então, eu estou acostumada a fazer faxina na casa inteira. Se você fizer faxina na casa inteira, consequentemente, você vai sentir um pouquinho mais do seu braço, vai sentir o braço um pouquinho mais pesado, vai sentir um pouco mais de dor, então você sabe que você tem que dividir essa atividade. Colocar um pouquinho cada dia. Em cada dia, exatamente. E só complementando uma coisa que, não sei se foi a dúvida de algum paciente, mas é importante a gente falar de uma principal complicação da quimioterapia, que é a fadiga oncológica. Né? Algumas pacientes acham que eu estou cansada. É porque a fadiga ela tem essa sensação, né, de cansaço, de falta de força. Então, parece que se a gente ficar deitada, a gente vai acordar descansada. Não, a gente não está cansada. Né? A gente está com a fadiga oncológica. E como a gente reverte essa fadiga? Através do exercício físico. Então, quanto mais a gente faz... Mulheres, façam exercício. Exatamente. Então, quanto mais a gente faz esse exercício físico, mais a gente tende a combater essa fadiga oncológica. Claro que é o exercício físico na intensidade que você consegue. Moderada. Exatamente. Primeiro você vai começar com uma intensidade leve, depois você vai aumentando até onde você conseguir. Mas, ao contrário do que muitas pacientes pensam, não vou descansar, vou passar o dia inteiro deitada para ver se eu acordo melhor. Não, você vai acordar pior do que você deitou. Eu tive poucos efeitos colaterais, mas eu tive na última quimio um pouquinho de enjoo, que para mim a sensação é como se fosse assim, de andar de lancha, sabe? Uma coisa meio mareada, ou sei lá, as palavras fogem, gente. Depois de bebedeira. Ressaca. Ou uma sensação de ressaca. Não é um enjoo, para mim, não foi um enjoo intenso e tal. Era essa sensação que me deu muito na cabeça.
E eu também tive fadiga, que eu não entendi ainda o que as pessoas falavam da fadiga, porque eu não tinha. E aí eu tive esse cansaço que veio, e eu dormi um dia, 9 horas da noite. Eu acordei no dia seguinte, 7h30 da manhã. Isso para mim é muito. Então, mas essa autopercepção também é muito difícil E outra da paciente coisa, reconhecer que está com a fadiga. A fadiga, ela não vem sozinha, ela vem com a questão da ansiedade, depressão, alteração no sono. Então, é como se fosse um conjugado, um conglomerado de sintomas, entendeu? Essa questão mental mesmo. Eu tô sentindo muito na cabeça. Então, eu tenho sentido essa parte do cognitivo. Meu cognitivo não está igual. Eu percebo isso, assim, eu sempre pensei muito rápido, eu sempre fui muito ágil na minha linha de raciocínio. E não está igual. Eu perco muito vocabulário, as palavras somem. Às vezes eu estou conversando e eu esqueço que sou eu que estou falando. Não é nem assim, louco, o que eu né? estou falando? Era eu que estava falando? Porque do nada fica um silêncio, eu falo, gente, era eu. É muito estranho. Depende, né? A sequência do O meu pensamento. cognitivo eu percebo que está muito, muito afetado. E eu tive essa sensação de enjoo e de fadiga muito na cabeça também. Sim. Não era uma reação tão física no corpo, talvez pelo meu histórico de exercício físico. Então ficou muito, assim, ali. o tal do Chemo Brain, ou Chemo Brain, não sei nem falar, Sim. que eu nunca tinha ouvido falar, é um dos efeitos que eu estou mais sentindo. E aí eu tenho uma curiosidade que eu tinha esquecido, mas vou aproveitar vocês. Por que no avião tem é recorrente um inchaço, uma sensação de desconforto? Qual é a relação do avião com... Isso é mito. É mito? Na verdade, existem várias... foi o que eu falei anteriormente. Existem várias orientações que eram dadas antigamente, que hoje, na verdade, a gente vê que são desnecessárias. Causam mais medo à paciente do que benefício. Então, uma delas é essa do avião, né? De que a pessoa vai viajar, as pessoas que esvaziaram a axila, que tem mais risco de linfedema, que ela vai viajar por conta das diferenças de pressão dentro do avião, pode existir aumentar o risco para linfedema. Isso não tem evidência científica, entendeu? Antigamente as condutas eram que as pacientes elas viajassem enfaixadas, com luvas compressivas, né, para prevenir isso. Hoje em dia a gente não faz mais isso, tá? E o que a gente orienta é que ela se movimente, principalmente se forem viagens muito longas, para ela se levantar. Né? Como a pessoa também faz para a questão da trombose. Então, movimentar o braço. Paciente que tem alteração no sistema linfático. Né? Algumas pacientes até viajam, né, com a meia compressiva durante muito tempo, né, viagens longas. Paciente que já tem essa alteração, que fica com aquele cansaço, dor nas pernas. Né? Mas, além da meia, é importante isso, levantar, se movimentar, né, andar um pouco e não ficar todo esse tempo de viagem, né? Às vezes são 9 horas, 7 horas, 10 horas. O tempo todo de viagem parada, sentada. Fica, né? Eu sempre tive muito inchaço nos pés durante os voos. E não é uma queixa minha normal. Até estou sofrendo com isso com a quimioterapia. Tenho sentido bastante inchaço. Uma última dúvida. Toda hora eu acho que é a última. Mas a drenagem, ela é benéfica, ela pode ser feita, né? E depois do esvaziamento axilar, 2 dúvidas, na verdade, que são complementares. Se ela só tirou 2 ou 3, ela pode fazer drenagem ainda para essa axila, se essa axila ainda tem. E se ela precisou fazer um esvaziamento axilar completo, essa drenagem ela é feita para outra axila ou ela pode ser feita para virilha ou aqui para qualquer lugar. Essa drenagem ela pode ser direcionada para qualquer outro local, né? Então ela pode ser direcionada para cima, para os gânglios superiores, cervicais, ela pode ser direcionada para a axila contralateral, ela pode ser direcionada para a parte inguinal. A paciente que retirou 1 ou 2 não tem problema, pode ser direcionada para aquela axila, porque ela não fez o esvaziamento. Agora, a paciente que fez o esvaziamento, que ela não tem mais linfonodos naquela região, a gente sempre direciona para outro local. Então, caso uma paciente faça o esvaziamento à direita, né, ela pode direcionar esvaziamento. Ela tem que direcionar esse fluxo para a axila contralateral, através das técnicas de drenagem, para baixo, para a parte inguinal, ou para cima, para a parte cervical. Sim, na verdade, para qualquer um desses lugares, como ele falou, para qualquer região que esteja íntegra, que não tenha edema, que não tenha cicatriz, entendeu? O corpo ele vai arranjar um caminho aí para esse líquido ser direcionado para o lugar que tem que ir. Sim. Entendeu? Só que a drenagem linfática ela faz parte de tudo aquilo que a Maíra falou antes, das fases
do tratamento da terapia complexa. Física complexa. Terapia física complexa. Só que a drenagem, muita gente acha que é a parte principal do tratamento, e não é, ela é complementar. Né? O padrão ouro do tratamento do linfedema são as compressões, as terapias compressivas, o enfaixamento, ou as luvas, as malhas compressivas, no caso, o linfedema no braço, no membro superior. A drenagem linfática, ela não previne linfedema, tá? Você pode até fazer, porque é um tratamento agradável, promove bem-estar, qualidade de vida. Não previne e não trata sozinha, não, né? E assim, ela tem uma maior adesão aos tratamentos quando você inclui a drenagem, só que é um tratamento muito caro, tem muita gente que não pode pagar. Sim. Então, assim, se a pessoa não tem, né, a grana para pagar uma drenagem linfática, ela não é o principal, então não fique preocupado com isso. É exercício, terapia compressiva, no caso, no caso do linfedema. Posso falar só uma coisa? Com relação ao exercício físico, que é uma dúvida. Qual o melhor exercício, né? Isso para paciente que tem linfedema e a paciente que não tem linfedema, tá? Qualquer exercício, é o exercício que ela gostar, que ela tenha prazer em executar. Entendeu? Para que ela tenha uma continuidade, tenha uma prática regular. Então, qualquer um, exercício aeróbico, exercício resistido, lógico. Se ela tiver uma conjugação dos dois, né? De força, trabalho de força e aeróbico, maravilhoso. Mas se ela só consegue fazer aquele tipo de exercício, uma caminhada, uma dança, enfim, qualquer coisa, hidroginástica, está ótimo. O importante é começar, né? E o nosso papel é incentivar isso, né? O tempo inteiro, falar isso o tempo inteiro. Para você ver, o exercício físico é bom para a sarcopenia, para a fadiga oncológica, prevenção do linfedema, enfim, para controle do peso corporal, né? Então, na verdade, hábitos saudáveis de uma maneira geral. Entendeu? Eu ia falar isso, assim, a nutrição, controle do peso. Nutrição, gente, se a pessoa cuidar, e obviamente, isso não vai inibir necessariamente que a pessoa tenha um câncer, né? Mas se ela cuidar da saúde de forma global, que é, pelo menos, cuidar da mente, do corpo, né? E do espírito, eu falo isso. Porque se você tiver bem consigo mesmo, com fé em alguma coisa, seja lá qual é a crença da pessoa, se ela cuidar da nutrição e do exercício físico, que ela está cuidando do corpo dela, indiretamente ela já está cuidando da mente, né? Porque você oxigena o teu organismo ali e na prática do exercício físico eu costumo falar que a sua mente fica vazia. Porque é impossível você fazer um treino bom de musculação pensando em outras coisas. E estar pensando em outra coisa. Porque você só pensa, se você for até a falha, então, você só pensa naquilo dali. Então, você cuida da sua mente também. Então, todo o acompanhamento, né? Buscar um psicólogo, uma terapia, cuidar do corpo, cuidar da nutrição e fazer exercício físico, isso vai contribuir muito para o sucesso do tratamento e da cura do câncer. E o exercício físico vai entrar em todas as fases realmente do câncer de mama. Na prevenção do câncer, para evitar que a pessoa tenha. Para a preparação do tratamento oncológico, do que ela for fazer, que foi planejado para ela. Melhora da qualidade de vida, diminuição desses eventos adversos, redução da mortalidade, aumento da sobrevida. Então, assim, é um remédio mesmo. Exercício físico. Essa é a nossa dica, nossa orientação aí. Sim. Meninas, muito, 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 muito obrigada, de verdade. Eu estou muito feliz da gente ter começado com vocês, porque isso é uma mensagem que eu quero deixar também, né? Tem muita sinergia do que eu acredito e com o que vocês se propõem a fazer. E agradecer não só por vocês terem vindo aqui, mas por vocês terem escolhido a oncologia. Porque eu vou até me emocionar. Eu descobri que na oncologia você tem que realmente ter amor ao próximo. Porque não é fácil. E eu entendo que o profissional da saúde que está à frente disso, vocês lidam... Graças a Deus eu estou bem, né? Assim, eu tenho consciência de que eu estou muito privilegiada ainda na fase que eu estou, e eu entendo que cada ciclo é um ciclo, que cada ciclo eu posso ter efeito colateral ou não, que na cirurgia vai ser um ponto sensível para mim, raspar o cabelo não era um problema. Então, cada caso é um caso. Mas vocês escolherem isso para a vida de vocês, vocês lidam com mulheres que sentem dor física e emocional todos os dias. Então, realmente, assim, vocês enxergarem o papel de vocês
na sociedade, assim. Parabéns. Obrigada, Thaís. Parabéns. Obrigada. Na verdade, eu acho que a gente que agradece, né, Flavinha? Com certeza. A gente agradece muito essa oportunidade, esse convite e principalmente de passar essa informação, né? Seja para paciente, seja para não paciente, quem tem câncer, quem não tem, quem tem familiar. Então, para outros profissionais de saúde também. Então, é muito importante a gente divulgar o papel da fisioterapia, a importância que essas pacientes precisam entender para procurar realmente um profissional adequado especializado nessa área para que a gente possa ajudar a passar por esse tratamento da melhor forma possível. E com relação à oncologia que você falou, a fisioterapia me escolheu, mas eu escolhi a oncologia. E dentro dessa área, os primeiros assim, contatos que eu tive, eu pude perceber que eu tenho que amar muito o que eu faço. E eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito a oncologia. Muitas pessoas chegam para mim, ai, mas a oncologia... Gente, eu amo a oncologia. E você tem que realmente amar o que você faz. Porque não é só chegar lá e tratar. Às vezes, você vai lá só para escutar o paciente, né, executar o seu tratamento, né? Exatamente, mas eles precisam muito, eles têm muita carência disso também, então você tem que executar muito esse papel de ser ouvinte também, né, e poder beneficiar com o melhor que você tem, né, de tratamento. Claro que a gente sempre estuda muito, a gente sempre se especializa para isso. Então, eu tenho muito orgulho de seguir essa área, essa minha profissão, eu sou apaixonada. É isso, a oncologia é muito difícil, né? A gente ama o que faz, mas é muito difícil, né? Tá ali no dia a dia, ouvir histórias, né? Ouvir sobre perdas, enfim. Mas tem muita vitória também, muita mesmo. Porque as pessoas, né, têm um estigma muito grande na questão do câncer, né? Tem gente que nem fala essa palavra, né? Sim. Câncer. Imagina a gente, estaria o dia inteiro. Sim. Então, assim, é muito difícil, mas é muito gratificante, né? Perceber que você está ali ajudando. Eu não tenho nem palavras, assim, porque é muito gratificante ver que a gente está ali, né, ajudando, às vezes com uma fala, nem com a minha atuação na fisioterapia, sim, uma fala, ser ouvinte, né, de pessoas que trazem problemas não só da parte oncológica, mas da questão da família, enfim, de tudo. Então, é muito gratificante atender essas pacientes, poder ajudar de alguma maneira no dia a dia dela, levar autonomia, qualidade de vida. Isso não tem preço mesmo. Isso é muito importante. De verdade, assim, eu sou muito grata de ter encontrado vocês duas no caminho, tanto para a gente poder levar isso para outras pessoas, né? Eu realmente me sinto privilegiada com acesso à informação, acesso aos tratamentos e acesso às pessoas que eu estou encontrando nesse caminho. E aí aqui é uma forma da gente conseguir compartilhar e alcançar mais pessoas. Então, já ia me esquecendo. Eu vou sair do negócio, eu vou voltar depois, tá? E a gente também, né, Flavinha, se coloca à disposição para qualquer dúvida que alguma paciente possa ter, algum outro profissional também possa ter, pode entrar em contato com a gente. Eu não sei se a Thaís vai deixar em algum local aqui o nosso contato, mas podem entrar em contato sempre que vocês quiserem. A gente está aqui disponível. A gente pode deixar as redes sociais? Vocês podem falar, inclusive. Então, a minha rede social profissional é @fisio.oncolife. Tá? É da equipe que eu trabalho, né? Com as minhas outras amigas fisioterapeutas. A gente vai colocar na tela. Então, entrem lá, sigam a gente tem muita informação de qualidade, muito conteúdo sobre câncer em geral, mas especificamente câncer de mama. Tá, gente? Então, segue a gente lá. E eu vou colocar também o meu contato disponível aqui, depois vai aparecer. Quem quiser pode me procurar lá ou através do meu telefone, que a Thaís também vai colocar aqui disponível. Vou disponibilizar. Meninas, um mimo. Ai, meu Deus! Obrigada, que lindo! Um filhinho. Então, adoramos. Agradecer para vocês tomarem café e lembrarem da gente. Com toda certeza. Obrigada, Amei. Thaís. Obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês, de verdade. Imagina.